Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma única pergunta. Na sua opinião, meu amigo e minha amiga, para quem exatamente foram escritas as Escrituras Sagradas? Se a sua resposta é para nós, seres humanos, eu sinto muito te informar. Você não está sequer próximo da verdade espiritual. Quer que eu prove? Sim. É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Até porque, veja bem, se as Escrituras tivessem sido escritas para os seres humanos, estes teriam a capacidade de discernir os assuntos espirituais contidos nelas. Mas podemos ver que os seres humanos não são capazes, senão somente os filhos de Deus. É exatamente por isso que disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Necessário vos é nascer de novo. Porque o que nasce da carne, disse Jesus, é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Como bem soubemos, os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Neste caso, como o homem, que ainda é apenas carne, seria capaz de discerni-los? Não pode. Nunca, jamais. É exatamente por isto que disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. O que é nascido da carne é apenas carne, meu querido amigo. A carne não discerne os assuntos do Espírito. Como poderia Deus ter escrito as Escrituras para os filhos dos homens, sendo que estes não têm a capacidade de discernir estes assuntos? Você não compreendeu o que disse Jesus? Necessário vos é nascer de novo, o que nasce da carne é apenas carne, o que nasce do Espírito se torna um Espírito? Por que exatamente Jesus disse que é necessário nascer do Espírito? Simples, para se tornar filho de Deus. Mas segue a pergunta: por que eu preciso me tornar filho de Deus? Simples, para poder chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque somente os filhos de Deus são capazes de discernir os assuntos espirituais registrados nas Escrituras. Você não aceita esta verdade? Então veja por você mesmo o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, aonde disse Paulo: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, simplesmente porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Neste caso, por que Deus teria escrito as Escrituras para alguém que não tem capacidades de discernir estes assuntos? Não faz o menor sentido. Mas veja, exatamente como agora irá fazer todo sentido. Paulo conclui: Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Sim, por isso disse Jesus que é necessário nascer do Espírito, porque este ser espiritual discerne bem tudo que está registrado nas Escrituras. Sim, meu querido amigo. Com base nesta informação, podemos averiguar que as Escrituras foram escritas para os filhos de Deus se aproximarem mais próximos do Criador, não os filhos da carne, porque os filhos da carne possuem uma mentalidade que é inimiga do Espírito de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem o consegue fazê-lo. Sim, os seres humanos possuem uma mentalidade carnal que é inimiga de Deus. Como poderia este discernir os assuntos do Espírito? Não poderia, nunca, jamais. Por isso é necessário nascer de novo, disse Jesus. Até porque, veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 24. Ao que Jesus replicou: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A pergunta que se levanta é: quem são estas ovelhas perdidas da casa de Israel? Seriam, porventura, seres humanos? Vamos ver? No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 11 e 13, disse Jesus: Ele respondendo a seus discípulos, disse-lhes aos discípulos que haviam se tornado filhos de Deus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos que estão de fora, tudo lhe é dado por parábolas, para que eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não compreendam. Você está vendo que os mistérios do reino dos céus, registrados nas Escrituras, foram concedidos somente aos filhos de Deus, ao passo que as demais pessoas que não haviam nascido de novo, tudo lhes era falado através de parábolas,
para que mesmo que eles vissem, eles não compreendessem, mesmo que ouvissem a verdade, não caíssem em si e entendessem estes mistérios, porque os mistérios do reino de Deus ficou restrito aos filhos do Criador, não aos filhos dos homens. Disse Paulo, repito, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Não? Então me acompanhe na leitura do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Talvez agora você consiga. Ora, disse Paulo, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente que é Cristo. Somente o Filho de Deus é capaz de discernir os assuntos espirituais contidos nas Escrituras. É exatamente por isso que os apóstolos tinham esta capacidade. Até porque, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Após terem sido gerados por Deus, assim como Jesus, eles também possuíam a mente espiritual de Cristo. Esta mente espiritual é capaz de discernir os assuntos espirituais registrados nas Escrituras. É exatamente por isso que os apóstolos compreenderam o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Os seres humanos não aceitam esta verdade, que nós podemos se tornar exatamente este Cristo, vindo a nascer de novo. Por que eles não aceitam? Porque a mentalidade da carne é inimiga do Espírito de Deus. Ela não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os seres humanos não compreendem os mistérios registrados nas Escrituras, porque estes não possuem a mente de Cristo. Por isso é necessário nascer de novo, para se tornar um com Deus, assumindo esta mentalidade espiritual de Cristo. Agora, se você não aceita essa verdade, não fique triste. É só porque você ainda não nasceu de novo. Sim, porque esta mentalidade da carne que você possui nunca entenderá estes mistérios. Agora, se você está compreendendo o que eu estou falando, meus parabéns. Isso significa que o despertar começou a acontecer para você. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.